Spencer na área, beleza família? Como é que vocês estão? Bem-vindos para mais um vídeo do quadro Entrando na História, que pra quem não sabe, esse quadro sou eu trazendo histórias em quadrinho para vocês e nós entramos na história. Eu narro a história para vocês, conto o que acontece, tudo, e faço vocês se emocionarem com as jornadas das histórias. E hoje eu vou trazer simplesmente para vocês uma das histórias mais importantes de todo o universo Marvel dos quadrinhos. Guerra Civil, lançada em 2006, com o roteiro de Mark Millar e a arte de Stephen McNiven. E depois de entrar na história dessa HQ aqui do Guerra Civil, vocês vão ver que o filme do Guerra Civil vai parecer brincadeira de criança perto disso aqui. Não tô falando que o filme é ruim, o filme do Capitão América Guerra Civil, mas perto dessa HQ aqui, irmão, brincadeira de criança. Vocês vão ver, a HQ tá em outro nível. Mas antes de qualquer coisa, deixa o like e se inscreve no canal para você não perder a votação que rola na comunidade para decidir qual HQ eu vou trazer aqui nesse quadro, beleza? E me segue no meu canal no WhatsApp, que o link tá aqui na descrição. Quem me segue lá já tava sabendo há uma semana que esse vídeo ia sair, porque eu mando mensagens exclusivas lá, então já segue. Link tá na descrição. Segue para você ter mensagens exclusivas. Também segue na Pepe Roxo, que o link tá aqui na descrição, onde eu faço live vendo filme, fazendo tier list com convidado e tal, beleza? Segue aqui e sem mais enrolação, vamos entrar na história de Guerra Civil. A história começa com um grupo de heróis amadores adolescentes gravando um reality show indo atrás de super vilões. Eles acabam saindo na mão, lutando contra uns super vilões, e essa luta resulta em uma explosão. Mas o pior é que essa explosão foi próximo de uma escola. E gente, essa explosão acabou tirando a vida de muitas crianças. Foram entre 800 e 900 mortes. Foi uma verdadeira tragédia. E essa tragédia fez com que os heróis refletissem sobre como seria o mundo a partir desse momento. O Golias, que pra quem não sabe, é um herói do universo Marvel que tem a capacidade de aumentar o seu tamanho, tipo o Homem-Formiga. E ele tá no filme do Homem-Formiga 2, Homem-Formiga e a Vespa. No filme, ele era um antigo colega de trabalho do Hank Pym. O Golias diz que essa tragédia, que matou várias crianças, vai ser a gota da água. Ele diz que a humanidade vai começar a caçar todos os super-humanos. E tem um momento aqui que eu queria ressaltar, que é quando os heróis vão lá procurar os corpos nos escombros da explosão e tal, ajudar o pessoal, e o Wolverine vê que tem sentinelas de olho neles, pra tomar conta deles, nos mutantes. E um garotinho fica com medo dos sentinelas, e a mãe desse garotinho fala: querido, tudo bem, não precisa ter medo, eles não vão te machucar. Os sentinelas só estão aqui para ficar de olho nos X-Men. Esses robôs são do bem. E esse momento reflete muito bem a relação dos mutantes com a população, a humanidade. Eles enxergam os sentinelas como robôs do bem. Os sentinelas matam, massacram vários mutantes. Beleza que muitos mutantes realmente são do mal, mas muitos são do bem. E os sentinelas caçam todos, não importa se é do bem ou do mal, eles matam muitos inocentes. Mas a humanidade acha que os sentinelas são do bem, enxergam eles como uma figura do bem, porque eles têm medo dos mutantes, enxergam eles como ameaça. Então a história nos leva para o enterro de uma das crianças que morreu na explosão. E no enterro está o Tony Stark. E na saída do enterro, a mãe do garoto que havia sido enterrado cospe na cara do Tony Stark e fala que ele deveria ser expulso do funeral do filho dela. O Tony Stark fala para ela: senhora, eu entendo a sua revolta, mas eu não tive nada a ver com essa tragédia. Não foi culpa minha. E a mulher responde: ah é? E quem financia os Vingadores? Quem há anos fala para os jovens que eles podem viver fora das leis, portanto que andem fantasiados? Os policiais têm que treinar e portar distintivos. Mas isso é chato demais para o Tony Stark. Você financia essa loucura, Stark, com seus bilhões imundos. Agora, o sangue do meu pequeno Damian
está em suas mãos. E isso mexe com o Tony Stark, ele realmente sente culpa. E naquela mesma noite, o Johnny Storm, o tocha humana do Quarteto Fantástico, vai até uma balada com sua namorada. Mas no meio da balada, ele começa a ser ofendido e de repente é atacado. Acertam uma garrafa na cabeça dele, fazendo com que ele desmaie e começam a espancar ele. Ele caído desmaiado e todo mundo espancando ele. E por que isso aconteceu? Porque depois da explosão que matou as crianças, grande parte da população enxerga todos os super-humanos como uma ameaça. Não importa se é do bem, se é do mal. Todos que têm poderes são considerados uma ameaça. E toda essa situação faz com que a lei do registro ganhe muita força. E a lei do registro, família, é uma lei na qual obrigará todos os super-humanos a se registrarem perante o governo, para que o governo saiba as suas identidades secretas. E o governo também irá oferecer a eles treinamento para que eles se preparem para se tornar super-heróis. Resumindo, todos os super-humanos irão se tornar funcionários públicos. E quem se recusar a se registrar será preso, vai pra cadeia. E essa lei do registro faz com que a comunidade dos heróis se dividam. Uns acham que o registro é uma boa ideia, outros acham que é uma péssima ideia. E os heróis se reúnem no edifício Baxter, o edifício do Quarteto Fantástico, e começam a debater se vale a pena manter essa lei. O Homem de Ferro fala que faz todo sentido a lei do registro para que a comunidade se sinta mais segura, a humanidade, a sociedade. Já o Falcão fala que as máscaras são uma tradição, que o governo não pode simplesmente transformar os super-heróis em super-policiais. E a Sue Storm, a Mulher Invisível, diz que identidades secretas não são tão importantes assim. Que o Quarteto Fantástico não tem identidade secreta, todo mundo sabe quem eles são, e eles nunca tiveram um problema com isso. Nunca foi uma preocupação. E o Homem-Aranha fala, não é preocupação até eu chegar em casa e ver que a minha esposa foi morta pelo Dr. Octopus. Porque nessa época aqui o Peter Parker estava casado com a Mary Jane. Os heróis estão completamente divididos em relação ao registro. E quem está 100% contra a lei do registro é o Capitão América, que está no aeroporto-aviões da S.H.I.E.L.D., conversando com a líder da S.H.I.E.L.D., a Maria Hill, que nessa época ela era líder da S.H.I.E.L.D. por conta do sumiço do Nick Fury, ele estava desaparecido. E a Maria Hill fala com o Capitão América sobre uma proposta de lei que vai passar por uma votação no Congresso e poderá ser concretizada. E o Capitão América fala sobre uma proposta que fizeram ao governo de uma força-tarefa anti-super-humanos. Uma lei que criará uma força-tarefa que vai caçar todos aqueles super-humanos que se recusarem a se registrar. E a Maria Hill pergunta ao Capitão América, posso contar com você? E o Capitão América se recusa a ajudar essa força-tarefa anti-super-humanos. Então a Maria Hill manda todos os soldados da S.H.I.E.L.D. prenderem o Capitão América, mas ele reboca todo mundo na porrada e vaza da nave da S.H.I.E.L.D. E a partir desse momento, ele é um foragido do governo e será caçado por todo o país. Então a história nos leva de volta para o edifício Baxter, onde estão um grupo de heróis debatendo sobre a lei do registro. E lá no edifício Baxter, os heróis percebem a presença do Vigia. Para quem não sabe, o Vigia é uma entidade do universo Marvel encarregada de observar todos os momentos de extrema importância do universo Marvel. Aqueles momentos que vão mudar tudo no universo. E ele tá lá observando a lei do registro acontecendo. Os heróis debatendo sobre. Ou seja, essa história aqui vai ser de grande importância em todo o universo Marvel. Nada será da mesma forma depois dessa história aqui. E enquanto o governo debate sobre o que fazer agora que o Capitão América é um foragido, o Homem de Ferro, Reed Richards e Hank Pym batem no peito e falam, deixa com a gente vai lidar com o Capitão América. Então em um outro dia, mais pra frente, o Reed Richards está em seu laboratório trabalhando em um projeto que o Tony Stark pensou para a comunidade dos super-heróis. E a sua esposa, Sue Storm, foi lá no laboratório perguntar como é que tá indo o projeto e tal. E lá a Sue encontra um CD com o número 42. E ela pergunta, Reed, que parada é essa aí de número 42? E o Reed diz que é confidencial, ele não pode falar pra ela. E a Sue diz, tá bom então, se liga, queria... Não, ela não falou assim. E a Sue diz, ok então, olha, tá na hora de ir visitar o Johnny no hospital. O irmão dela, o Tocha Humana, que tá internado, que foi espancado. E o Reed fala, dê lembranças por mim.
Ele nem se preocupa em visitar o cunhado no hospital para ver a situação dele. E nós vamos ver muito aqui nessa história o Reed Richards negligenciando a sua família, pensando só em ajudar a lei do registro, Tony Stark e o Hank Pym. E isso vai mexer muito com a Susan Storm. Então acontece o que grande parte dos heróis temia que acontecesse. A força-tarefa anti-super-humanos é aprovada e começa a entrar em ação. E todos os super-humanos que se recusaram a se registrar para o governo começam a ser caçados. E um grupo de heróis adolescentes são capturados pela força-tarefa. Porém, um desses soldados que capturou esses adolescentes era um infiltrado da Resistência. A Resistência é um grupo formado por todos os super-heróis, super-humanos no geral, que se recusaram a se registrar para o governo. Todos aqueles que são contra a lei do registro. E esse soldado infiltrado consegue levar esse grupo de adolescentes para a Resistência, para aumentar o seu grupo. E naquela mesma noite, Tony Stark começa uma coletiva para preparar um grande anúncio que o mundo inteiro irá ver. Então, eis que o Homem-Aranha entra na coletiva e diz para todos: como todos vocês sabem, eu venho guardando a minha identidade secreta ao longo dos anos. A lei do registro nos dá uma escolha. Podemos seguir a tendência que o Capitão defende e poderes completamente sem controle. Ou os super-heróis podem se tornar oficiais e recuperar um pouco da confiança do público. Não estou usando a minha máscara por vergonha do que eu faço. Tenho orgulho de ser quem sou e estou aqui para provar isso. Então o Homem-Aranha, ao vivo para todo o mundo, tira sua máscara e diz: meu nome é Peter Parker e eu sou o Homem-Aranha desde os 15 anos. O Peter se uniu ao Homem de Ferro ao lado do registro e revelou sua identidade para o mundo inteiro. E aí eu faço uma crítica a essa história. Para mim não faz o menor sentido o Homem-Aranha ficar desse lado da história. Ele sempre se preocupou em guardar a sua identidade pensando em como isso afetaria a vida das pessoas que ele ama. Ele se unir ao registro, mostrar para o mundo inteiro quem ele é, para mim não condiz com o personagem. E foi um erro na qual o Peter Parker ainda vai se arrepender. E vai se arrepender muito. E só um detalhe, o J. Jonah Jameson tava vendo esse anúncio, essa coletiva, e quando ele vê que o Homem-Aranha era o Peter Parker, ele desmaia. Ele simplesmente desmaiou. E na manhã seguinte, na capa do Jornal dos Estados Unidos está: Homem de Ferro promete enfrentar super rebeldes. Ele diz que vai prender todos os super-humanos da Resistência que estão contra a lei do governo. E ele começa a tentar conseguir ajudas para fazer isso. Conseguir parcerias, fazer collab. Reed Richards vai até o T'Challa, o Pantera Negra. Ele foi lá pedir ao Pantera Negra para ajudar a força-tarefa anti-super-humanos a caçar os heróis rebeldes. Mas o T'Challa se recusa a ajudar. E o T'Challa ainda pergunta pro Reed: "Oi, Reed, como é que tá o Johnny? Ele tá melhor?" E o Reed diz que não sabe, que ele não tem notícias do Tocha Humana há uns 3 dias pelo menos, e que a esposa dele, a Susan, não sai do hospital do lado do irmão. E o T'Challa fala para o Reed: "Reed, deixa eu te dar o conselho de amigo. Liga pra sua esposa." Caralho, o Reed nem pra fingir que se importa serve. Maluco idiota. Já o Tony Stark foi até a Emma Frost tentar conseguir o apoio dos mutantes. Nessa época, a Emma Frost estava em um relacionamento com o Ciclope. Porém, a Emma Frost também recusa ajudar a força-tarefa. Ela diz que os mutantes sabem muito bem como é ser caçado e que os Vingadores nem se preocuparam em ajudá-los quando a Ilha dos Mutantes Genosha foi massacrada, deixando vários mutantes mortos. Os Vingadores nem se preocuparam em ajudar. Então a história nos leva para o Capitão América e o seu grupo de heróis rebeldes recebendo um chamado de que está tendo um incêndio em uma usina e que tem muitas pessoas presas. E eles vão até lá ajudar, porque eles estão foragidos, mas nunca deixando de ajudar as pessoas. Chegando lá, o Capitão América e o seu grupo descobrem que foi uma armadilha do Homem de Ferro para atrair o Capitão e todos os heróis que estão contra o registro, o seu grupo de heróis rebeldes. E uma trocação de porrada insana começa entre os rebeldes e os heróis a favor do registro. E a luta até estava sendo bem equilibrada, até a Maria Hill, que estava dando apoio ao grupo do Homem de Ferro, falar: liberar o codinome Relâmpago. E nessa hora, quem aparece é o Thor,
boladão pra rebocar todo mundo. E o Thor parece estar muito mais violento do que o normal. Ele chega usando os raios dele para parar os rebeldes. Ele não segura a força dele. Ele tá se soltando como se não houvesse amanhã. Ele tá violento. Mas então o Thor passa dos limites e acaba matando o Bill Foster, o Golias. Ele atravessa o peito do Golias com um trovão. E todos no campo de batalha ficam em choque. Ninguém esperava que o Thor fosse fazer isso. Ele passou dos limites. Então um grupo de rebeldes consegue fugir com a ajuda da Sue Storm, a Mulher Invisível. Ela ajuda eles e eles fogem de lá. E então nós descobrimos que aquele não era o verdadeiro Thor. Era um clone criado pelo Reed Richards, o Tony Stark e o Hank Pym a partir de um fio de cabelo do Thor que continha o DNA dele. E a morte do Bill Foster foi um banho de água fria para todos os envolvidos nessa guerra civil. Muitos começaram a refletir se realmente tinham escolhido o lado certo, tanto do lado dos rebeldes quanto do lado do registro. Todo mundo praticamente começou a refletir, a se questionar, principalmente o Homem-Aranha e o Hank Pym. E quem reflete também sobre as coisas é a Sue Storm, a Mulher Invisível, que acaba saindo de casa. Ela sai de casa com seu irmão Johnny Storm, que recebeu alta do hospital, se recuperou, e os dois vão para o lado dos rebeldes. Eles se unem ao Capitão América. E ela deixa uma carta para o seu marido, Reed Richards, explicando por que ela saiu de casa, que ela se envergonhou de se unir ao lado do registro depois do que aconteceu. E agora tá indo ficar do lado do Capitão América. E o Homem de Ferro, então, depois de tentar conseguir ajuda de Wakanda e não conseguir, dos mutantes e não ter conseguido também, ele usou o seu último recurso. Ele vai usar para o seu lado, para o seu benefício, a equipe dos Thunderbolts. Que pra quem não sabe, os Thunderbolts é uma equipe do universo Marvel de vilões que realizam missões para o governo em troca de reduzir as suas penas. Eles são praticamente o esquadrão suicida da Marvel. E a formação dos Thunderbolts vive mudando em cada história que se passa. Nessa história aqui, eles são formados por um Mercenário, Taskmaster, a Soprano, Lady Deathstrike, Bobo da Corte, Halloween e o Venom. Mas não o Venom clássico do Ed Brock, e sim o Mac Gargan, que é um antigo vilão do Homem-Aranha conhecido como Escorpião. Nessa história aqui é ele que tá com o simbionte do Venom, o Escorpião. E essa aqui é a formação dos Thunderbolts em Guerra Civil. Então a história nos leva para o Homem-Aranha se desentendendo fortemente com o Homem de Ferro. O Homem-Aranha está deixando o lado do registro. Ele começa a sair na mão com o Homem de Ferro quando, do nada, uns soldados do Homem de Ferro interrompem a luta e começam a atirar no Homem-Aranha. O Homem de Ferro fala, cessem o fogo, não atirem nele. Mas aí já atiraram muito e o Homem-Aranha ficou muito ferido. Mas ele conseguiu escapar. Ele escapou e foi até o esgoto para poder fugir escondido e muito ferido. Porém, o Homem-Aranha é encontrado por 2 membros dos Thunderbolts que foram enviados para capturar o Homem-Aranha, que são o Bobo da Corte e o Halloween. E eles aproveitam que o Homem-Aranha tá todo zoado, todo machucado e começam a enfiar porrada no Homem-Aranha. Eles jogam bomba nele, enfiam a porrada nele, fazem ele inalar gás tóxico. Eles deixam o Homem-Aranha completamente ferrado e à beira da morte. E ele só não morreu porque uma figura misteriosa chegou e matou o Halloween e o Bobo da Corte. Deu um tiro na cabeça de cada um, salvando a vida do Homem-Aranha. E aqui nós vemos como o lado do Homem de Ferro, o lado do registro, chegou a um nível absurdo. Mandaram vilões caçarem o Homem-Aranha. Quase foi a segunda morte por conta do registro. Primeiro foi o Golias, o Bill Foster, que foi morto pelo clone do registro do Thor. E agora aqui o Homem-Aranha quase morreu por culpa deles. O registro perdeu a mão completamente. Então a história nos leva para a base da resistência dos rebeldes do Capitão América. E de repente, quem chega nessa base é Frank Castle, o Justiceiro, segurando o Homem-Aranha em seus braços. Foi o Justiceiro que salvou a vida do Peter Parker. E eu tô todo arrepiado só de lembrar que esse momento aqui é um dos mais icônicos dessa HQ. A arte do Steve McNiven é linda, o que potencializa essa parte da história, deixa mais memorável ainda. O Justiceiro segurando o Homem-Aranha todo ferrado nos braços dele, muito icônico. Porém, mesmo com o Frank Castle tendo salvado a vida do Peter Parker,
muitos membros da rebelião aí, da resistência, se recusam a ter o Justiceiro na equipe, porque ele é um assassino, ele mata. Pra ele, bandido bom é bandido morto. Ele senta o dedo e mata todos os bandidos mesmo. Isso incomoda muitos heróis. Porém, ele é o único que pode ajudar o Capitão América a invadir o edifício Baxter para conseguir informações do lado do registro. Porém, enquanto o Capitão América tá lá debatendo com o resto do grupo sobre deixar ou não o Frank Castle participar da equipe, entrar na Resistência, a Tigresa tá lá filmando a conversa toda para mandar para o Tony Stark, porque a Tigresa é uma infiltrada do registro para mandar informações para o Homem de Ferro. É uma falsa. E a força-tarefa anti-super-humanos começa a capturar e prender os heróis que se recusaram a se registrar e aprisiona eles na Zona Negativa. E para quem não sabe, a Zona Negativa é um universo paralelo do universo Marvel, que é composto por antimatéria. E a Zona Negativa foi descoberta há muito tempo pelo Reed Richards. E a Força-Tarefa está mantendo os heróis que se rebelaram presos lá na Zona Negativa, porque é o único lugar que eles não vão conseguir escapar, em outro universo, um universo paralelo. E esse era o número 42. Aquela informação confidencial que o Reed não queria falar pra Susan. É o plano de prender os heróis na Zona Negativa. Esse é o número 42. Então a história nos leva para o Arizona, onde o Hank Pym está lá treinando os heróis para prepará-los para virarem super-heróis. Então ele recebe um chamado que precisa ser atendido, que é urgente. Então ele vai lá, atender esse chamado e tal. E aí a história nos leva agora para o edifício Baxter, onde o Justiceiro conseguiu invadir para conseguir informações sobre a Zona Negativa, para ele descobrir e falar pro Capitão América como entrar lá, como soltar os heróis que estão presos lá. Então o Castle volta para a base da Resistência com as informações para mostrar pro Capitão América e tal, como entrar lá, fugir, soltar geral. Mas no meio da reunião deles, aparecem dois vilões, o Escaravelho Dourado e o Saqueador. E eles estão lá para falar pro Capitão América que se o Capitão quiser ajuda, eles ajudam, porque os vilões estão com muito mais medo do registro do que os heróis. Mas do nada, enquanto eles estão falando com o Capitão América, eles são metralhados pelo Frank Castle, o Justiceiro. Ele saca a metralhadora e mata os dois, metralha os dois. Porque pro Castle, bandido bom é bandido morto. Nem quis ouvir eles, sentou o dedo. Isso deixa o Capitão América furioso. Ele começa a enfiar a porrada no Justiceiro. Ele amassa, mas o Justiceiro nem revida. Ele nem tenta bater de volta. O Capitão América até fala: luta, seu covarde, revida. E o Frank diz: não contra você. Porque o Frank Castle, o Justiceiro, tem um grande respeito e admiração pelo Capitão América. Ele só se alistou praticamente por conta do Capitão América, que o Capitão motivou ele. Então a equipe da Resistência, com as informações que o Frank Castle conseguiu, invadem a Zona Negativa para soltar os heróis que estão presos lá. Porém, quando eles chegam lá, dentro da Zona Negativa, eles são surpreendidos pela equipe do Homem de Ferro, que estava lá, esperando eles, sabiam que eles iam lá. O Homem de Ferro fala: capitão, você caiu em outra armadilha, porque eu tenho um infiltrado na sua equipe e eu sabia que você ia tentar invadir aqui a Zona Negativa para soltar geral. E então o Capitão América responde: tá falando da Tigresa? Sim, eu sabia, porque eu também tenho um infiltrado na sua equipe. Eis então que o Hank Pym se revela. Ele não era o verdadeiro Hank Pym, ele era o Hulkling, que é um herói do universo Marvel com a capacidade de metamorfose. Ele pode mudar a aparência igual um Skrull para se disfarçar. O verdadeiro Hank Pym foi nocauteado pelo Hulkling lá no Arizona, quando ele recebeu aquele chamado urgente. Era o Hulkling chamando ele para nocautear ele e assumir o lugar dele. Então ele se infiltrou no registro para passar informações para o Capitão América. E quando o Homem de Ferro não estava esperando, o Hulkling foi lá e soltou todos os heróis da Zona Negativa. E agora, as duas equipes, tanto dos rebeldes quanto a do registro, estão completas e prontas para saírem na porrada. E aí começa uma trocação de porrada insana entre as duas equipes. Registro, resistência, geral se enfiando a porrada, trocação sincera. E a Maria Hill tá
quase fechando o portão. Então não tem um portão lá com cadeado. E a Maria Hill está quase fechando todas as saídas da zona negativa para manter todos os heróis da rebelião lá presos, os heróis da resistência, para não conseguirem sair de lá. Eis então que o Manto, um super-herói do universo Marvel, que entre os seus poderes tem a capacidade de teletransporte, consegue tirar geral de lá. Teletransporta geral da zona negativa para a cidade. E a trocação de porrada continua. Lá na cidade, geral se comendo na porrada. E a equipe do Capitão América parece que vai perder. Porém, quando todo mundo menos espera, surge o Namor com o seu exército de Atlantes. Porque antes na história, o Capitão América havia pedido para Susan Storm, a Mulher Invisível, para ir em Atlântida pedir ajuda do Namor. E ele chegou na hora certa na batalha, quando a equipe do Capitão estava perdendo. E aí parece que a equipe do Capitão vai levar vantagem, né? Porém, de novo, quando todo mundo menos espera, quem aparece é de novo o clone do Thor, pronto pra rebocar todo mundo na porrada. Aí a batalha fica insana, irmão. Chega o Thor, o Namor com o exército de Atlantes, a batalha fica uma loucura. O Hércules pega o clone do Thor, sai na porrada com ele, pega o Mjolnir, levanta, porque como não é o verdadeiro Thor, também não é o verdadeiro Mjolnir. Não tem a magia de precisar ser digno para levantar. Então ele pega o Mjolnir e esmaga a cabeça do clone do Thor. E então a equipe do Capitão América fica na vantagem. O próprio Capitão tá no X1 com o Homem de Ferro e ele tá ganhando. Tá enfiando a porrada no Homem de Ferro. E quando ele tá prestes a ganhar, os civis, os cidadãos da cidade, se jogam em cima do Capitão e seguram ele. E o Capitão fica tipo, gente, me solta, eu não quero machucar vocês. E os cidadãos, não quer nos machucar? Tarde demais. Então o Capitão olha em volta e eles destruíram a cidade inteira na batalha. Tá tudo destruído, pegando fogo, civis machucados. E o Capitão, ele fica em choque. Ele fica tipo, mano, eu tô lutando para proteger as pessoas, mas a minha luta acabou virando um risco para as pessoas que eu queria proteger. E então, o Steve Rogers se entrega para o governo por não acreditar mais na sua luta. E ele é preso. E como grande líder da resistência, o Capitão América se entregando, desistindo da luta, a lei do registro domina os Estados Unidos inteiro. A Susan Storm volta para casa com seu marido, Reed Richards, seus filhos, e o Tony Stark se torna o novo diretor da SHIELD para garantir que ele tome conta das identidades dos heróis e que elas não caiam em mãos erradas. E aí, família, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse quadrinho aqui do Guerra Civil acaba aí, nessa parte. A Susan voltando pra casa, Tony Stark virando diretor da SHIELD, é aí que acaba a história. Porém, tem a HQ chamada Capitão América, A Morte de um Sonho, que mostra o que aconteceu com o Capitão América depois que ele se entregou. Pra onde ele foi, o que aconteceu com ele. E eu vou contar pra vocês agora. O Capitão América foi preso e foi levado até um tribunal para sua audiência, para ele ser julgado por todos os seus crimes como foragido do governo. Chegando lá, o Steve sobe a escada para entrar no tribunal e ele percebe uma mira laser no prédio do outro lado da rua. Tem alguém armado lá. O tiro ia acertar no segurança do tribunal, mas o capitão empurra ele e é atingido pelo tiro. Então uma confusão generalizada começa, todo mundo desesperado que ouviu barulho de tiro e tal. E aí do nada, no meio da multidão, ouvimos 3 disparos. E esses disparos foram todos no Capitão América. No meio da multidão, alguém aproveitou toda a confusão para disparar 3 vezes, fazendo com que o Capitão América perdesse a vida. Sim, o Capitão América morreu. E assim acaba a história de Guerra Civil. Se você quiser saber o que aconteceu, quem matou o Capitão, o que aconteceu, quem que tava lá com aquela mira laser, comenta aqui que aí eu posso trazer pra vocês a história dessa HQ. A Morte de um Sonho. Entrando na história, a Morte de um Sonho, pra saber o que aconteceu, quem matou o Capitão. O que vocês acham? Apoiam a ideia? E agora que acabamos aqui o Guerra Civil, eu queria perguntar pra você, que tá vendo o vídeo, qual lado você acha que tava certo? O lado da resistência ou o lado do registro? Comenta, eu quero saber. Qual lado você acha que tinha razão? Na minha opinião, a resistência estava certa. Se todos os heróis registrassem a sua identidade, era questão de tempo até os vilões conseguirem ter acesso. Quantas vezes não vimos a Hydra, os vilões invadindo a SHIELD, conseguindo informações confidenciais? Uma hora ou outra os vilões iam ter acesso à identidade dos heróis. E uma vez que isso acontecesse, não teria mais volta. Sem falar que os heróis iam trabalhar para o governo. Como que isso ia dar bom?
o governo ia mandar nos heróis? Se vocês quiserem saber por que é uma má ideia ter os heróis trabalhando para o governo, vai lá assistir The Boys. Seria praticamente a VOT de The Boys controlando os heróis, dizendo o que eles poderiam fazer e o que não poderiam fazer. Certeza que o governo ia mandar os heróis agirem no que teria interesse pro governo. Poderiam mandar eles falarem, não vou salvar aquelas pessoas não. Vocês vão fazer essa parada aqui pra mim que vai ser bom pro governo. Eu não duvido nada que o governo fizesse isso. Aí os heróis iam acabar se tornando os Thunderbolts, que ia ser um grupo que ia fazer favores ao governo. Então, na minha opinião, a Resistência estava certa. Comenta aqui qual lado você acha que estava certo, deixa o like e se inscreve para não perder a próxima votação, de qual HQ eu vou trazer aqui, beleza? No próximo vídeo de Entrando na História. Segue nas redes sociais que estão aqui embaixo e beijão, família! Até a próxima!